Bom, pessoal, e vamos iniciar a nossa apresentação. Obrigado à presença de todos. O tema da minha apresentação, que também é o tema do meu mestrado, se chama Composite Plate Optimization Combined Semi-Analytical Model, Lamination Parameters and Gradient Based Optimizer. Eu sou o autor e os meus orientadores são o professor Bussanra e o professor Saulo. Deixa eu dar um... Aí. Bom, aqui eu trouxe uma agenda sobre o que a gente vai estar falando. Então, primeiramente, eu vou iniciar com uma rápida introdução. Em seguida, eu vou falar um pouquinho para vocês do Buckling Foundation, só para falar um pouquinho de algumas escolhas que eu tive durante o projeto. Depois, a gente vai ter o primeiro estudo de caso. Em seguida, a gente vai falar sobre parâmetros de laminação e otimização, bem rapidamente. Depois, teremos mais 2 estudos de caso e, finalmente, as conclusões. Bom, aqui uma rápida introdução antes de mergulhar no tema. Eu listei aqui algumas motivações que eu tive durante o projeto. A primeira delas foi a escolha pela otimização em placas de material composto. Então eu trouxe aqui para exemplificar a figurinha do Boeing 787, que ilustra o crescimento do uso de materiais compósitos na indústria. Depois eu tive algumas motivações pessoais também. Uma delas foi que com o projeto eu pudesse criar uma ferramenta que fosse de fácil acesso para os engenheiros. Então eu criei o meu código ComposiPy. Ele é um código aberto. Faz 3 anos que eu estou desenvolvendo. Iniciei o desenvolvimento dele durante a matéria do professor Donadon e Alfredo. E fui melhorando com o tempo, principalmente com o auxílio do Saulo. E hoje está com 13 mil downloads. E depois eu tive alguns drivers aí, né, algumas outras motivações para minha tese, né. Uma delas foi validar o meu código, a outra foi a eficiência para que ele possa ser facilmente usado, né, pelas pessoas, e depois algo que o professor Bussanra bateu bastante na tecla, que fosse com que eu pudesse ter alguma potencial contribuição científica. Então, assim, os meus estudos de caso, eu também busquei trazer um pouco de contribuição científica e não só uma ferramenta crua que, né, faz a performance dela, mas também que pudesse ter alguma contribuição. Então vamos iniciar aqui falando um pouco de Buckling Foundation, né, de algumas escolhas aqui para o cálculo da flambagem. Aqui do lado esquerdo eu trago para vocês as definições básicas aqui da minha placa, sistema de coordenadas, geometria e as cargas, né? As 2 cargas normais, NX e NY, e o cisalhamento. Aqui eu trouxe mais de forma ilustrativa uma solução analítica. Essa solução analítica ela é muito usada em 2 dos artigos que eu usei como benchmark para o meu projeto, só que ela tem algumas limitações. Apesar de ela ser simples de ser utilizada, ela tem como limitação eu acrescentar as 3 cargas de membrana junto, então ela só permite as 2 cargas normais, NY e NX, e a outra limitação são as condições de contorno. Essa solução analítica ela é para uma placa simplesmente apoiada. Então, a escolha para esse projeto foi o uso do Rayleigh-Ritz. Eu não coloquei aqui toda a definição da fórmula, né, passando lá da minimização da energia potencial. Aqui eu já coloquei a fórmula final, mas ela está descrita na minha dissertação. Aqui só algumas escolhas interessantes de ser mostradas. Eu desenvolvi ela no sistema natural de coordenadas, então ao invés de termos as coordenadas em x e y, agora a gente tem um sistema que fica no centro da placa, que se eta. Essas coordenadas, ao invés de ir de 0 a A e de 0 a B, agora ambas vão de -1 a 1. Isso daqui é para ser utilizado com as funções de forma que eu já vou mostrar para vocês no próximo slide. E aqui do nosso lado direito eu listei já diretamente, né, a forma final do problema de alto valor que surge quando a gente minimiza a energia potencial total. Então aqui é a matriz de rigidez K menos o alto valor, que é a carga crítica de flambagem, vezes o Kg, que é a matriz geométrica,
vezes aqui o vetor de constantes Higgs, que seria o nosso autovetor que define o shape da flambagem. Tá? Então vamos passar diretamente aqui. Aqui eu vou trazer uma das escolhas que eu utilizei para vocês, e essa daqui é a minha escolha das funções de forma. Tipicamente, em muitas modelagens usando Rayleigh-Ritz, as pessoas usam um somatório de senos ou alguma coisa em função de funções trigonométricas, mas aqui eu estou trazendo esse polinômio que foi utilizado aqui primeira vez no artigo de Bardell. Isso daqui não é uma ideia original, né? Muitos dos que estão aqui presentes já usaram. O Saulo usou no artigo dele, o Bruno usou no artigo com o professor Eliseu. Tem artigo do professor Eliseu, Alex também que usa, o Plínio usou. Então, muita gente no ITA tem usado, então eu também estou usando, bastante interessante. Bom, e basicamente o que essas funções de forma elas têm de diferente, né, das funções trigonométricas? O que elas têm de interessante, que eu listei aqui do lado, é que nos contornos, essas funções de forma elas resultam em valores diferentes de zero. Isso significa que à medida que a gente coloca ou retira elas das funções de forma, a gente é capaz de mudar as condições de contorno da nossa placa. Então, por exemplo, f de menos 1, f1 de menos 1, quer dizer que se eu colocar essa função de forma, a minha aresta em menos 1 ela vai poder transladar. E depois, a partir do quarto termo, a gente usa essas funções aqui de Rodrigues, que é para enriquecer meu polinômio, né? Seria algo aí análogo a refinar um modelo de elementos finitos, exceto que ao invés de refinar o modelo, a gente está enriquecendo o polinômio. Bom, agora aqui o que eu vou mostrar para vocês é um esquema de integração que eu utilizei. E esse esquema ele é bastante interessante porque eu faço a integração analítica. Essa ideia não é original minha, eu peguei a ideia do artigo do Saulo e do professor Donadon, então algumas das sacadas que tem aqui foi ideia deles. Aqui esse quadrante aqui eu só trouxe a notação de derivadas, porque para não ficar muito grande eu estou usando essa notação aqui. Em seguida, nesse quadrante de baixo, eu coloco a manipulação, né, ela indica para a gente como que a gente vai montar a matriz de rigidez. Então aqui eu coloco duas funções de forma genéricas com duas derivadas, né, em função de xi e xieta. E aqui a gente tem lá aquelas funções de forma que eu falei para vocês, né, que é um f de xi e um g de eta, para ambas as funções de forma. Quando a gente vai montar a matriz de rigidez, isso daqui tem uma integral dupla, em xi e em eta. Né? E a grande sacada que o Saulo e o Donadon tiveram no artigo deles é que a gente pode separar elas em duas integrais simples, né, em xi e em eta. Então eu estou usando esse esquema. Como as nossas funções são todas polinômios, elas são muito facilmente integradas analiticamente. Então o que eu faço no meu software? Eu criei uma base de dados com todas as combinações de integral possíveis, e quando eu monto a minha matriz de rigidez, né, aqui nos quadrantes vermelhos eu reescrevi as matrizes de rigidez para elas ficarem mais convenientes para a escrita. Quando eu monto essas matrizes, basicamente, ao invés de eu integrar de novo, eu vou lá no meu banco de dados e recupero essas integrais e vou montando. Tá? Então isso daqui foi para o ganho de performance. Como eu falei, a ideia do Castro e do Donadon. Bom, dito isto, né, mostrado as escolhas principais, eu apresento aqui para vocês o primeiro estudo de caso, e nesse primeiro estudo de caso eu mostro para vocês aqui a verificação do Rayleigh-Ritz. Então eu peguei um problema bastante simples aqui. Esse problema aqui a gente tem uma placa, né, a gente tem as propriedades mecânicas de uma placa, e eu escolhi aqui a dimensão de 100 mm por 100 mm. Eu tirei esse probleminha aqui do Cassapoglu, não coloquei, mas foi do Cassapoglu. E aqui usando um load ratio de NY sobre NX igual a meio. Tá? A solução analítica disso daqui deu 234 newtons por milímetro. E aqui na minha tabela da direita eu tenho as soluções do Rayleigh-Ritz. Então isso daqui é para uma verificação, estudo de caso bastante simples. Diferença do Rayleigh-Ritz com o analítico em torno de 4%. E uma parte interessante, né, é que é o seguinte,
Se vocês observarem, polinômio de 7 grau, né, sétimo grau, mn igual a 7, o tempo de execução dele foi em torno de 0,27 segundos. A primeira vez que eu montei o meu software, que foi logo depois da aula do professor Donadon e do Alfredo, esse mesmo polinômio ele demorava em torno de 3, 4 horas para rodar, porque eu estava usando matemática simbólica. Então teve um ganho de performance interessante. E depois, para expandir um pouco a verificação, eu fiz aqui um modelinho Nastran, onde eu vario as condições de contorno. Então aqui eu tenho 3 condições de contorno, uma que é simplesmente apoiada, a segunda que é engastada nos 4 cantos, e a terceira condição de contorno, que está aqui embaixo, ela é com 3 arestas simplesmente apoiada e uma aresta livre, né, para a gente poder testar aquelas funções de forma. E a diferença entre o alto valor, entre alto-valores Nastran e Rayleigh-Ritz, menos de 1%. Então, resultados assim acurados, né, de certa forma. Bom, agora eu vou passar aqui, pessoal, para a parte de parâmetros de laminação, né? A minha ideia é assim, a gente vai acrescentando os elementos, né? Então a gente passou por Ritz e o primeiro estudo de caso um pouco mais simples, é uma verificação mesmo. E agora a gente vai aprofundar um pouco e depois a gente vai ver os estudos de caso que usam esses elementos, tá? Bom, vamos lá. Aqui eu trouxe algumas definições de parâmetros de laminação, só para colocar a gente na mesma página. Essa primeira definição aqui são as invariantes dos materiais que a gente usa para definir depois a matriz D. Então, basicamente, a invariante dos materiais, a gente escreve elas em função da rigidez de uma lâmina, e aí depois, por sua vez, a rigidez de uma lâmina ela pode ser escrita em função das constantes de engenharia. Depois, pessoal, aqui do meu lado direito eu tenho a definição dos parâmetros de laminação. Então aqui o parâmetro de laminação tem 4 parâmetros de laminação. Esses parâmetros de laminação eles são utilizados para flexão. A gente também tem parâmetros de laminação para extensão e também tem parâmetros para a parte acoplada da matriz, a matriz B. Só que aqui eu estou utilizando somente a matriz D, então a gente usa parâmetros de laminação de flexão. Eles são funções aqui da espessura da placa, né? Ele integra aqui a espessura da placa, e função também de uma placa com um único ângulo e um ângulo contínuo, né? Um ângulo de uma lâmina com um único ângulo, um ângulo contínuo. Tá? E por que isso é interessante, né? Essas definições de invariantes de material e parâmetros de laminação? Pelo seguinte, gente, a gente nada mais vai utilizar essas duas definições para reescrever a nossa matriz D de rigidez. Porque, tipicamente, a gente chega na matriz D a partir de um stack sequence. Só que a gente está substituindo aqui o stack sequence pelos invariantes e pelo parâmetro de laminação. Qual que é a parte interessante de se fazer isso? A parte interessante de se fazer isso é que a gente tem agora uma formulação contínua, porque os parâmetros de laminação a gente varia eles de menos 1 a 1. Sendo contínuo, a gente consegue derivar o Ritz e consegue aplicar uma otimização gradiente. Então, essa é a ideia da aplicação. Bom, aqui eu trouxe o inside, né, que esses parâmetros de laminação geram. Aqui, utilizando, né, normalmente a gente utiliza os parâmetros 1 e 3, e esses parâmetros, eles não indicam para a gente exatamente o que a stack sequence ótima mas eles dão alguns insights para a gente de qual ela deveria ser. Tá? Esses parâmetros, quando a gente coloca os dois parâmetros, W1 e W3, num gráfico, numa curva em 2D, eles têm uma restrição natural, que é essa parábola aqui. Isso daqui é uma restrição natural por causa da natureza trigonométrica mesmo, é uma manipulação trigonométrica bem simples, a gente chega nessa parábola. Eu coloquei isso no apêndice da minha dissertação. E se a gente optar por utilizar somente camadas a 0, 45 e 90 graus, a gente vai restringir os nossos parâmetros de laminação a esse triângulo aqui, né, dessa linha pontilhada.
E assim, os parâmetros de laminação que eu falei para vocês, eles não falam exatamente o que deve ser a nossa stack sequence, só que eles dão alguns insights, né? E quais seriam esses insights? Bom, os mais fáceis de ser visualizado é o seguinte: se a gente tiver um par de parâmetros de laminação W1 e W3 que são iguais a 1, ambos iguais a 1, a gente cai nessa extremidade aqui. E essa extremidade, ela indica para a gente que as nossas camadas devem ser posicionadas todas a 0 graus. Mesma coisa na extremidade de baixo, se a gente tiver os pontos 0 e menos 1, a gente tem que ter nossas camadas orientadas a mais ou menos 45 graus, se for balanceada, né? E aqui nessa extremidade, onde W1 é menos 1 e W3 igual a 1, a gente teria que ter todas as nossas camadas a 90 graus. Então ele dá algumas dicas aí do que deveria ser, tá? Bom, aqui, pessoal, a parte de otimização. Eu não coloquei a formulação aqui para vocês, isso daqui é só um exemplo ilustrativo, tá? Esse exemplo ilustrativo, eu estou mostrando aqui qual algoritmo de otimização que eu estou utilizando. Eu estou utilizando o Sequential Quadratic Programming, que é também conhecido como SQP, e que a ideia dessa otimização é o seguinte: aqui eu tenho as duas figurinhas. Na minha figura da esquerda eu tenho o meu problema original de otimização, altamente não linear, e o que a gente vai fazer aqui, a gente vai criar um subproblema onde a minha função objetivo, que são essas curvas de contorno aqui, ela vira quadrática, então ela vai virar elipses ou circunferências aqui no caso, e os meus boundaries, né, as minhas restrições, que são essas duas linhas, elas vão virar lineares. E para que a gente consiga fazer essas transformações, tanto as boundary conditions quanto a função objetiva, elas precisam ter derivadas, né, primeira e segunda, para calcular gradiente hessiana. Então a gente transforma esse problema em um subproblema. A gente vai resolver achar o ponto ótimo do subproblema, cria um novo subproblema similar a esse e acha o ponto ótimo do novo subproblema. E a gente faz isso consecutivas vezes até que a gente tenha uma convergência de resultado e o ótimo do subproblema é igual ao ótimo do problema. Essas duas figurinhas aqui elas são minhas mesmo, mas elas não foram geradas agora, tá? Eu tenho outras figuras aqui que foram geradas agora. Isso daqui foi gerado durante a aula do professor Rafael. Esse daqui, pessoal, é o único algoritmo que eu não implementei 100%. Eu estou utilizando um pré-implementado do SciPy. E só a nível de curiosidade, né? Uma das principais questões que a gente tem quando fala em SQP é a aproximação da matriz hessiana. Como que a gente vai gerar a matriz hessiana, que nada mais é do que a segunda derivada da matriz da função do problema. A matriz hessiana, ela é gerada por aqui como ela é gerada por um esquema similar a mínimos quadrados, tá? Tem um esqueminha similar a mínimos quadrados, eu deixei referências e como que isso é feito lá na minha dissertação. Bom, dito isso, agora vamos iniciar os outros estudos de caso. Bom, aqui eu tenho o segundo estudo de caso e agora a gente vai fazer uma otimização considerando laminados contínuos e discreto. Esse estudo de caso aqui, pessoal, ele é um problema benchmarking. Eu peguei ele de um artigo do Rafka e do Gurdal. Esse artigo ele é bem interessante porque esse artigo ele é um artigo que é pré o livro do Rafka, né, de otimização. Então muitas das figuras usadas nesse artigo estão no livro. É bastante interessante e eu estou usando ele como benchmark. Então esse artigo, o que ele estabelece para a gente? Eles fazem a otimização, eles têm uma placa, né, cujas propriedades estão listadas aqui, e essa placa ela tem dimensões A e B fixas, e eles fazem a otimização para diferentes números de camada. Então eles fazem a otimização para a mesma placa, considerando 8, 12, 16 e 24 camadas, né? E aqui eu coloquei as espessuras equivalentes. E eles fazem também essa otimização variando o ratio aqui de carga biaxial, seria variando o NY pelo NX. Eles estão usando aqui a Closed Form Solution e eles fazem a otimização para cada ponto. E já já eu vou mostrar para vocês o gráfico disso daqui.
Então eu estou reproduzindo esse problema, porém de uma forma diferente, né? Porque eles usaram o Closed Form Solution e eles não usaram parâmetros de laminação, eles usaram o ângulo contínuo. Então aqui eu substituo esse problema por esse problema aqui de otimização que eu escrevi para vocês. Então, o nosso objetivo aqui, a nossa função objetiva é maximizar o buckling de cada placa para cada variação aqui de carga biaxial. Então eu quero maximizar o lambda lá do meu Rayleigh Ridge, que eu mostrei para vocês. As variáveis de projeto é W1 e W3, né, que são meus parâmetros de laminação. Então eu vou achar os parâmetros de laminação que maximizam essa carga. E as minhas restrições é basicamente esse triângulo aqui de dentro, porque eu estou falando que eu quero que no final minhas camadas sejam a 0, 45 e 90, né? Como eu quero montar meu stack sequence no futuro. Tá? Bom, esse daqui é o resultado aqui da minha reprodução do resultado do artigo. Né? Esse resultado ele é interessante por si só, ele tem muitos insights que os autores tiraram, como por exemplo, a placa mais espessa ela perde mais buckling capability, que eles chamam, mas a intenção aqui não foi, né, concluir as mesmas coisas, foi reproduzir o mesmo resultado com método diferente e a diferença máxima que eu achei aqui entre o meu método e o que eles propuseram foi de 3,2%. Tá? O tempo total de rodada, 4 minutos e 45 segundos, 1053 funções objetivos avaliadas. Aqui só mais dois resultados interessantes, que para NY sobre NX igual a zero, ou seja, cargas predominantemente em X, o laminado ótimo aqui, o laminado no caso contínuo ótimo, ele seria 45 graus. E para cargas predominantemente em Y, né, no caso aqui com um ratio de 2.5, porque eu não fui até o infinito, a gente já tende aqui para um laminado ótimo a 90 graus. E se vocês olharem o resultado do Rafik e do Gurdal em termos de laminados com ângulos constantes, é o mesmo resultado. Tá? Bom, aqui agora eu começo a estender esse estudo dos autores por uma outra ideia. Né? Agora, a partir dos resultados no contínuo, a minha ideia aqui foi fazer com que esses resultados de contínuo fossem transformados em discreto. Tá? Aqui eu coloquei as regras de laminação que eu usei para construir os meus stack sequence, meus laminados. Então, eu peguei uma regra bastante genérica, tá? Na indústria essa regra aqui é muito mais restritiva, mas na indústria temos regra, então nada mais justo do que trazer algumas regras aqui também. Laminado simétrico, laminado balanceado, né? No meu caso aqui, camadas mais ou menos 45 na mesma quantidade. Regra dos 10%, ou seja, eu tenho que ter pelo menos 10% de camadas a 0, a 45 e a 90 graus. E contiguidade. A contiguidade ela determina que eu não posso ter mais de 3 camadas consecutivas no mesmo ângulo. E aqui, pessoal, é o que eu chamo aqui de Lamination Database. Essa ideia de Lamination Database, ela não é original minha, tá? Eu peguei ela do artigo do Rubens, que foi feito pelo Rubens, Donadon e o Fratino. Quem me apresentou essa ideia foi meu colega Limonge, que deve estar aí nos prestigiando também. E o que é essa ideia do Lamination Database? Eu gerei vários stack sequence, né? Nesse caso aqui eu gerei todos os stack sequence possíveis para todas as camadas, e aí eu armazenei eles em um arquivo, né? Uma base de dados. Por quê? Porque uma vez que eu tenho eles armazenados, depois eu posso simplesmente chamar esses stack sequence dependendo de qual par de parâmetros de laminação que eu quero, tá? Então aqui para 8 camadas ele está muito mais discreto, porque essas regras fazem com que a gente não tenha muitas combinações possíveis, e à medida que a gente vai crescendo o número de camadas, ou seja, à medida que a gente vai tendo mais combinações possíveis, a gente tende a preencher aquele triângulo que eu mostrei para vocês da Feasible Region de forma aí quase total, né? Exceto que nas pontinhas dele, próximo do 90, 0, 45, ele fica mais restrito por causa das regras. Mas ele ainda assim é discreto, né? Eu não poderia fazer uma otimização gradiente direto com isso daqui. Então aqui eu já mostro o resultado
comparando, né, discreto e contínuo. Então vamos lá, pessoal, vamos olhar para o contínuo primeiro, tá? Aqui eu tenho aquele mesmo triângulo que eu mostrei para vocês, né? Nesse gráfico aqui a gente tem os parâmetros de laminação W1 e W3. Essa superfície de contorno que a gente tem aqui dentro, ela é a minha carga crítica de flambagem em cada ponto, né? Em cada ponto desse espaço aqui de W1 e W3, né? Aqui, pessoal, eu peguei um único pontinho daquele gráfico, né? Esse gráfico aqui ele tem vários pontos. Eu peguei 8 camadas e, se eu não me engano, foi NX, NY igual a 1. Então a gente está olhando esse pontinho aqui, tá? É isso mesmo, é aquele pontinho lá. Então, ó, aqui eu tenho toda a carga crítica de flambagem, né, no espaço do parâmetro de laminação. O meu algoritmo, ele acha esse ponto vermelho aqui, e ele acha muito rapidamente, tá? Aquele 4 minutos foi para achar todos os pontos. E esse ponto vermelho aqui, né, eu coloco nessa tabela para vocês qual que é o par, né, de W1 e W3 e qual que é a carga crítica máxima que eu teria, né, se eu produzisse esse laminado perfeitamente. Só que, como eu falei para vocês, a gente não consegue produzir esse máximo teórico. Então, qual que foi a minha ideia aqui? Eu peguei, né, os pontos da minha curva, da minha base de dados, e eu calculo a distância entre esses pontos, né, de stack sequence e o meu ótimo. Ah, mas por que eu não calculo a carga de flambagem direto para os pontos e calculo a distância? Pelo seguinte, pessoal, o cálculo da distância ele é infinitamente mais simples do que o cálculo do alto valor, principalmente se a gente quiser refinar bastante esse resultado. Além disso, além dele ser mais simples, se eu quiser futuramente expandir esse estudo, tem vários algoritmos, né, vários métodos onde eu consigo fazer as regiões de forma seletiva. Eu consigo fazer esse algoritmo de distância de uma forma muito performática. Então, é muito mais interessante isso do que sair calculando todos os pontos possíveis para depois pegar o melhor, tá? Então, essa foi a ideia. Aqui, o stack sequence ótimo, que eu consigo na forma discreta, ele é esse aqui que eu coloco para vocês, e a carga crítica dele é 1,19 newtons por milímetro, tá? Então, a gente tem uma perda aqui de eficiência. Só que aqui, a nível de comparação, se a gente tivesse escolhido o pior stack sequence, a gente estaria caindo pela metade aqui na eficiência. Bom, aqui é o estudo completo com 8 camadas. Então eu peguei todos os pontos aqui. A ideia era observar se eu ia ter algum tipo de comportamento, né, variando o load ratio. E aqui eu coloco para vocês, a gente teve uma perda aí de eficiência em flambagem máxima de aproximadamente 16% em média. E exatamente esse mesmo estudo, para 24 camadas, né, eu coloco aqui a otimização no contínuo aqui na linha verde e a otimização discreta aqui na linha vermelha. E aí aqui a gente tem uma perda de eficiência aí no buckling, que é um pouco menor, é de 9%, porque a gente tem mais combinações, né? Mas a gente ainda tem uma perda de eficiência aqui. Pessoal, deixa eu só tomar um golinho de água aqui, um segundinho. Beleza. Bom, então aquele foi o segundo estudo de caso, né, que eu reproduzi o resultado do Rafik e do Gurdal, e depois a gente estendeu esse estudo aí usando a base de dados de laminado. Agora, gente, eu tenho o meu terceiro estudo de caso, e a ideia desse terceiro estudo de caso, ela é pegar esse meu método de otimização e incluir ele em um framework de otimização para otimizarmos uma estrutura mais complexa, tá? Então esse daqui é o framework que eu desenvolvi aí durante o trabalho. Eu vou começar explicando ele para vocês aqui. A gente inicia esse framework com um modelo de elementos finitos, um modelo global de elementos finitos, bastante grosseiro. Aqui eu coloco o exemplinho para vocês, né? Cada placa aqui, cada painel aqui é uma placa, uma única placa. Esse modelo de elementos finitos, ele vai servir para extração de carga. Então a gente vai extrair as cargas de membrana de NX, NY e NXY.
A partir do momento que a gente extraiu as cargas de membrana, a gente entra nesse loop menor aqui. E aí, a gente vai extrair a carga de membrana para cada painel que a gente quer analisar. Depois, a gente pega os painéis individualmente e faz a otimização gradiente deles, usando, né, tudo que eu apresentei até o momento, exceto que essa otimização gradiente ela vem de uma função diferente. Agora, ao invés de a gente maximizar a carga crítica de flambagem, o nosso objetivo é minimizar o volume da nossa estrutura. Então, além dos parâmetros de laminação W1 e W3, eu acrescento aqui também a espessura. E aqui eu tenho que ter algo aí proporcional à nossa espessura, porque eu também proponho que a gente mantenha aí as dimensões originais, né? Então a gente vai ter algo proporcional à espessura. E esse algo proporcional à espessura, que funcionou bem e deu resultados bastante interessantes, ele acabou sendo a espessura ao cubo. No início eu testei com que isso fosse a espessura, depois espessura ao quadrado, mas isso não ficou muito interessante e, coincidentemente, com a espessura ao cubo ficou muito bom. Depois, junto com o professor Saulo, né, a gente teve algumas discussões do porquê que isso daqui funcionava e ao quadrado e a espessura sozinha não funcionava. E a nossa hipótese é que é por causa do gradiente hessiano, né, que é a primeira e a segunda derivada. Se a gente tem a segunda derivada da espessura sozinha ou da espessura ao quadrado, a gente vai ter ou uma constante ou zero, né? Então a gente vai acabar não tendo uma matriz hessiana aí no final. Então essa é a nossa hipótese do porquê que espessura ao cubo funcionou tão bem. Em seguida, os meus boundaries conditions, as minhas restrições, ela também inclui algo novo aqui. Antes eu estava maximizando a minha carga de flambagem e agora a gente está usando a carga de flambagem como uma restrição. Então eu falo aqui, nossa carga crítica de flambagem ela vai ser calculada em função da espessura da placa, dos parâmetros de laminação e elas têm que ser maior do que 1. E depois, daqui para baixo, né, nesse quadrante, eu tenho as minhas restrições da Feasible Region, que é aquele triângulo que eu mostrei para vocês. Aí, o que eu faço aqui, eu otimizo placa a placa, eu otimizo todas, eu construo o Stack Sequence, como eu mostrei para vocês no estudo de caso 2, e eu checo se todos os painéis tiveram convergência. E aqui, o meu parâmetro para convergência, eu falo aqui que o meu painel atual, ele pode ter no máximo 2 camadas de diferença do meu painel anterior. Tá? E isso daqui tem que ser verdadeiro para todos os painéis. E por que eu tenho essa flexibilidade de 2 camadas? Bom, porque a otimização que eu faço do estudo de benchmark aqui, ela chega até 150 camadas, e como a gente tem um processo aqui que a gente transforma uma camada contínua em uma discreta, a gente precisa de uma certa liberdade para que esse algoritmo ele convirja, tá? Porque se eu quiser algo muito exato, eu acabo não conseguindo. Então, mais ou menos 2 camadas. Em seguida, se todas as placas convergirem, eu termino o meu processo. No meu caso aqui, eu construí um modelo refinado de elementos finitos para fazer um check de sanidade dos resultados. Mas se isso daqui não converge, o que eu vou fazer, eu vou atualizar o meu modelo global de elementos finitos com as propriedades novas que eu achei. Depois eu vou realizar novamente a extração de cargas do painel, né, de cada painel individualmente. Em seguida, a gente vai processar essas cargas de membrana. Então o que eu vou fazer aqui é uma média entre as cargas do loop anterior e as cargas do loop atual. Por que a gente faz isso daqui? Isso daqui foi uma ideia que o professor Saulo trouxe e que funcionou super bem. Antes, né, eu não tinha essa parte aqui no meu processo, eu extraía as cargas de membrana e voltava para o loop. O problema disso é que eu estava gerando um efeito zigue-zague. À medida que eu extraía as cargas, né, em um determinado loop, eu tendia a emagrecer a placa, né, eu tendia a tirar a espessura da placa. Aí eu redistribuía as minhas cargas. Só que no loop seguinte, por causa da restrição dessa placa ter que ser maior do que 1, eu tendia a engordar ela e emagrecer outras que estavam pegando mais carga.
Então, por causa da redistribuição de carga, eu tinha um efeito zigue-zague no meu resultado de placas, né? Ora ela era fina, depois espessa. E aqui, isso daqui foi uma técnica que o Saulo trouxe para mim, que é usada em controle, que é uma técnica para estabilizar esses tipos de framework, de otimização. E ele funcionou bastante bem. Depois que eu faço esse processo, eu volto para o meu looping e eu faço tudo de novo, né? A otimização individual dos painéis, até que a gente tenha aqui uma convergência. Bom, aí aqui eu trago o estudo de caso, né? Eu trago aqui o problema de benchmarking que eu utilizei para poder testar e ao mesmo tempo produzir o meu framework. E esse estudo de benchmarking, ele é um modelo bastante famoso, que ele foi produzido pelo Rafka nos anos 2000. Esse modelo, até os dias de hoje, ele ainda é utilizado em artigos para poder testar novos modelos de otimização e tudo mais. E o que é isso? É um caixão de asa simplificado, onde eu vou otimizar para flambagem os meus painéis aqui da skin superior, do upper panel, tá? Então a gente tem 9 painéis aqui que vão de 10 até 18. Aqui do meu lado direito eu coloquei para vocês as geometrias desse caixão e os esforços também. E aqui eu tenho as propriedades do meu laminado, tá? Então, da minha lâmina, na verdade. Então esse daqui é o estudo de benchmarking aí que eu estou utilizando e que ele foi utilizado por vários autores aí depois de Rafka. Aqui, pessoal, é uma curiosidade que eu trago para vocês durante a minha dissertação. Uma das ideias iniciais que eu tive, né, e que eu trabalhei bastante junto com o professor Saulo Ibusanra, foi que eu estava tentando fazer esse painel por completo usando o Rayleigh Ritz. Eu consegui fazer o painel superior, eu consegui fazer as ligações das placas usando penalidade, só que eu tive muita dificuldade para poder fechar o caixão completo. Eu passei uns 3 meses, mais ou menos, tentando fechar o caixão completo. E aí, eu não estava conseguindo ter um resultado aceitável. Então aí eu mudei a estratégia e passei para a criação do framework, tá? Mas eu acho interessante trazer esse detalhe. Bom, vamos lá. Então aqui, pessoal, é só mais um detalhe da otimização. Esse daqui é um detalhe da otimização individual dos painéis. Aqui para os painéis da ponta, né, onde estão aplicados os esforços, e para os painéis do meio, eu utilizei a condição de contorno tudo apoiado, né, que teoricamente é conservador em relação a utilizar alguma coisa engastada. E para os painéis aqui do lado da raiz da asa, onde eu tenho uma condição de engaste, né, em uma das arestas, eu utilizei 2 lados simplesmente apoiados e 2 lados engastados, né, onde eu tenho regiões mais espessas e onde eu tenho o engaste de fato. Então, como eu tenho o Rayleigh Ritz com as funções de forma que eu mostrei para vocês, meu modelo é capaz de fazer isso daqui sem problemas. Bom, e esse daqui são os resultados da otimização. Aqui do lado direito, do lado esquerdo, aliás, eu tenho o meu gráfico com cada painel e eu tenho aqui os resultados em números de camadas, né? Vocês podem ver que logo nos primeiros loops ele já, depois que eu fiz aquele processo de fazer a média das cargas, ele já atendeu para uma quantidade de camadas bastante próximo, já estava atendendo para uma estabilização. E aqui no meu lado direito eu tenho os resultados da otimização. Aqui nessas primeiras colunas eu tenho meus resultados de otimização no contínuo. Então aqui eu tenho em termos de espessura, né, e parâmetros de laminação e a carga crítica. Como eu tinha aquela restrição, né, que eu falei para vocês, que minha carga crítica precisava ser pelo menos 1, a tendência é que o meu framework ela fizesse com que a carga crítica fosse de fato 1, porque a gente, ao mesmo tempo, a nossa função objetivo é reduzir a espessura do painel. Então a carga crítica crava em 1. Porém, quando eu passo para discreto, em alguns casos eu tenho uma carga crítica um pouco maior, e em alguns casos eu tenho uma carga crítica um pouco menor do que 1. As cargas críticas um pouco maiores do que 1, elas certamente acontecem por causa do processo de arredondamento
Como no contínuo eu tenho alguns ângulos, eu tenho espessuras que eu não consigo produzir com um stack sequence discreta, eu acabo arredondando para cima, então a gente melhora um pouco a nossa carga crítica. Por outro lado, quando eu saio do contínuo para o discreto, como eu mostrei para vocês, a gente tende a ter uma perda de eficiência, então eu tendo a ficar um pouco abaixo da carga crítica. Isso daqui é algo que precisa ser melhorado no processo, pode ser melhorado no processo, eu poderia talvez forçar com que isso daqui fosse no mínimo 1, ou talvez pegar a média, né, da minha perda de carga e colocar ela como restrição. Tá? Mas esse foi o resultado final. Eu vou mostrar para vocês as comparações de como ele fica com relação a outros artigos. Bom, esse daqui eu tenho alguns artigos da literatura que usam exatamente esses benchmarkings aqui. Eles não são únicos, eu achei aí em torno de 7 ou 8 artigos que fazem esse benchmarking e eu selecionei alguns aí de uma revista que eu gostei bastante. Então aqui eu tenho comparativo em número de camadas, painel a painel, do meu trabalho e também dos artigos. E aqui eu tenho o total de camadas do meu trabalho e dos outros artigos. Aqui, pessoal, eu não estou concluindo que o meu trabalho é melhor ou pior, tá? No caso aqui eu tive um pouco menos de camadas do que os outros, mas isso não significa que ele é melhor, porque por exemplo, né, o artigo do Liu ele faz o blending, que o blend é uma outra restrição, onde você tem que garantir que os seus painéis adjacentes eles têm uma compatibilidade em manufatura. Então, naturalmente, ele tem um pouco mais de camadas. Tá? Mas a ideia aqui, gente, é concluir que o meu processo de otimização ele está factível, ele leva para um resultado aí que já é bastante próximo da literatura, né? Diferença máxima de 11%. Se você analisar camada a camada, ele tem uma certa proximidade também. Tá? Essa é a conclusão, não é que é melhor ou que é pior. E aí, para poder fechar, né, e concluir o quão bom ou quão ruim o meu processo ficou, eu construí o modelo de elementos finitos, bastante refinado, né, o modelo completo, com todas as camadas, e ribs e spars, e eu rodei a solução o Linear Buckling do Nastran, a solução 105, e comparei os resultados. Tá? Aqui o meu primeiro alto-valor do modelo de elementos finitos 1.03 newtons por milímetro, e aqui essa placa que está flambando 1.03 também. Ficou bem próximo, mas eu diria até que é um pouco de coincidência, os outros não são tão próximos assim, mas ainda assim o modelo ele deu resultados aí próximos de 1, tá? O que indica, é um indicativo, né, que o meu método de otimização ele é factível, né, ele poderia ser utilizado. Aqui o segundo alto valor, igual a 1.11 newtons por milímetro, e aqui a gente tem a placa que flambou. Essa placa, a carga crítica dela lá foi de 0,91, quando a gente analisa ela simplesmente apoiada e isolada. Né? Existem alguns fatores para que isso pode ter acontecido, um deles é porque a condição de contorno aqui não é perfeitamente simplesmente apoiada, é algo entre engastado e apoiado. Em seguida, terceiro alto valor, 1.18, né, e aqui a placa também que flambou. Depois o quarto alto valor, 1.22. Tá? Então isso daqui é o cheque de sanidade, tá, pessoal? Para ver se não tinha nada muito estranho, muito diferente, fisicamente falando. Tá? Bom, pelo meu tempo aqui estamos com 44 minutos, então vamos começar o fechamento aqui. De conclusão, primeira conclusão, a otimização da placa usando o método gradiente é factível. Ele é factível tanto para Quick Assessment, né, para uma ferramenta de engenharia, quanto um framework mais complexo. Aqui eu coloquei uma das dificuldades para vocês, que foi justamente essa que eu expliquei. Eu tentei, né, fazer a implementação do Rayleigh Hits para fechar o caixão, não consegui fazer. Eu consegui fazer o painel de cima, mas aí não tinha um ganho tão expressivo. Então essa foi uma grande dificuldade que eu tive nesse projeto. E aí eu mudei a ideia, né, para o framework.
E aqui algumas sugestões de trabalhos futuros. Uma delas seria implementar stiffeners no painel, assim como a gente faz nas aulas aí dos professores, né, do Nadon, do Alfredo. Tanto para condição de contorno, eu poderia fazer uma condição de contorno que fosse algo entre simplesmente apoiado e o engastado, né, implementando molas torsionais, quanto colocar um reforçador no meio do painel. Tá? Então isso daqui poderia ser uma atualização interessante. A outra, pessoal, é o seguinte: todo o meu trabalho ele foi baseado em Buckley, né? E toda a minha otimização, assim como o framework, eu baseei em Buckley. Mas algo que poderia ser interessante, que muitos artigos fazem dessa forma, talvez fosse ter otimizado para Strength e depois passado para Buckley. Uma questão, né, digamos assim, uma dificuldade que o parâmetro de laminação em flexão traz é porque o resultado do parâmetro de laminação em flexão ele não é determinístico das proporções de camadas. Ou seja, o meu resultado do parâmetro de laminação em flexão ele não me fala quantas camadas a 0, 45 e 90 eu tenho que ter. O que isso traz de dificuldade é que durante o processo de construção eu posso ter uma variação maior da distribuição de cargas, porque eu posso ter mesmo parâmetros de laminação com stack sequence e proporções diferentes. Por outro lado, a matriz A, os parâmetros de laminação da matriz A, ele não é 100% determinístico, né, de qual que é a stack sequence, mas pelo menos ele determina para a gente as proporções de 0, 45 e 90, e isso pode ser muito interessante. Então essa daqui é uma outra possibilidade para o futuro. Além dessas, tem algumas outras também, né, pessoal? Eu gerei 2 códigos open source. O ComposiPy é a minha biblioteca, né, que eu fiz uma implementação genérica para ser usada por outras pessoas. Essa biblioteca ela poderia ser usada para produzir, né, em larga escala várias placas e de repente linkar com uma inteligência artificial, algum método de otimização ou produzir uma superfície de resposta. Então tem várias ideias que poderiam surgir daqui. E depois eu também tenho um repositório para o meu mestrado, onde são os estudos de caso, que é a implementação da minha biblioteca. Tá? Estamos com 47 minutos, eu vou encerrar a minha apresentação por aqui. Se vocês quiserem uma demonstração, aliás, tem 3 minutos aqui, pessoal. Deixa eu só mostrar rapidamente a cara da biblioteca, eu acho que pode ser interessante. Essa biblioteca aqui, ela está online, tá? Vocês podem achar ela no GitHub. Ela se chama ComposiPy. Ela tem 3 anos que eu estou produzindo ela. Ela tem documentação e ela tem teste automatizado. Ela está bastante robusta já. Ela tem exemplos aqui. Então, por exemplo, se vocês vêm aqui no Code Snippets, eu tenho exemplos de código, né, que gera aqui minhas placas, exemplo de código de otimização. Então vocês podem fazer o download dela se tiver algum usuário Python, simplesmente digitando pip install ComposiPy. Tá? Bom, pessoal, agora eu encerro a minha apresentação e estou aberto aí a perguntas.